Aqui começa os tutoriais para a paleta de ferramenta da J. Gonçalo Topografia. A você que adquiriu e precisa aprender a utilizar a paleta de ferramentas, aqui vai as aulas prometidas. Primeiramente, nós vamos falar sobre a aba Perímetro e Desenhar poligonal, onde nós temos o primeiro item, que é pelo azimute e distância do alinhamento. Como que funciona? Quando você invoca o comando levando o mouse sobre o ícone e clicando, o programa vai perguntar para você especificar o primeiro ponto, ou seja, o ponto inicial. Eu tenho aqui na tela 4 pares de coordenadas que vão ser utilizadas no decorrer do treinamento. Observe que nós temos 4 pares e uma delas está posicionada mais ao norte. Então, vamos observar pela Y, que é a coordenada que representa as latitudes, que são nessa direção, paralelas, são as latitudes. E nesta direção temos as longitudes ou coordenada X. Como todos devem lembrar, quando fez ali o colegiado, lá na quinta, sexta série até a oitava série, estudamos sobre gráficos cartesianos. As coordenadas, elas nada mais são do que este gráfico, onde nós temos aqui o eixo Y, representado aqui na UCS, e nós temos o eixo X, que está nessa direção, representado também na UCS. O AutoCAD ele estabelece um padrão de desenho que é através desse gráfico cartesiano, ou seja, toda linha na vertical representa a direção Y, porém, são as paralelas que passam nessa direção, que são X, que representa a direção verdadeiramente do norte. O Y estabelece o leste e o oeste. No gráfico cartesiano, nós temos que ter, a partir do zero, uma medida contada gradativamente na direção X e uma medida na direção Y para representar os pares ordenados. Quando essas linhas são estabelecidas paralelamente e a outra no sentido contrário, estabelece na vertical, fazendo aqui o cruzamento de 2 pontos. E esses 2 pontos estabelecem retas que formam o perímetro. Então, eu acho que você aqui lembrou alguma coisa. A intenção não é dar aula de gráfico, mas para você entender, aquele que é um pouco mais leigo no assunto, entender que esses números são as coordenadas U, T, M, planas. Essas coordenadas, elas estabelecem o ponto, que é o cruzamento de X e de Y, ou leste e norte. Então, se você tem essas coordenadas leste e norte, sabe que leste significa X e o norte significa o Y. Isso para aqueles que têm pouco embasamento. Veja que 525.925,157
é uma medida em metros, a partir da linha da parede do fuso de cada região. Então, a coordenada norte, ou y, 8.218.377 metros e 88 centímetros, nós podemos verificar entre as outras que esta aqui, ó, é a coordenada mais ao norte. Então, para desenhar por azimuth e distância, ele está pedindo o ponto inicial. Eu vou digitar essa coordenada mais ao norte. Você poderia simplesmente clicar na tela, sabe? Sem necessidade de informar essa coordenada, se caso a sua poligonal não possuir um ponto de partida, que seria uma coordenada. Se não possuir, basta você vir aqui clicar na tela em qualquer local e arrastar o mouse só para ver o gráfico, mas não quer dizer que é para você informar a direção com o mouse. Agora você vai digitar, no caso, o azimuth daquele alinhamento. Então, vamos supor que nós temos um azimuth de 118 graus, ponto, 25 minutos e 36 segundos. Exatamente. Você tem que digitar o 118.2536 e pressionar Enter. Veja que o programa ele vai travar. Você pode mexer com o mouse, ele só vai para frente e para trás. Travou já o azimuth, para não ocorrer erro. Agora você vai digitar a distância entre o ponto clicado e o azimuth. Então, nós vamos dar uma medida qualquer, 255 metros, ponto 25 centímetros. Enter. Bom, neste caso, o equipamento foi alterado, porque nós começamos aqui, colocamos o azimuth, a distância, e ele já desenhou o ponto e mudou o equipamento e está pedindo novamente outro azimuth e outra distância. E assim você vai digitando azimuth e distância até concluir o seu desenho. Tudo bem? Eu espero que tenha sido prático e possa ter entendido sobre a aula de azimuth e distância.